Chegou a hora de fazer o balanço das leituras desse ano com a tag dos 50%. Olá, marcadores e marcadoras, bem-vindos de volta ao nosso lugar seguro. Eu sou o Oz, aqui do canal Livros do Oz, e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele super balanço das leituras desse ano, melhores e piores, melhores personagens, enfim, tudo aí que aconteceu no primeiro semestre de 2024. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e aproveita para ficar antenado nas minhas leituras. Esse é o terceiro ano aí que eu faço a tag dos 50% e nesse ano eu tô super satisfeito porque eu fiz bastante leituras até agora e bastante coisa boa. Então a gente chega na primeira perguntinha, que é o livro que mais te decepcionou esse ano até agora. E eu fico muito satisfeito de comentar que nesse ano eu não tive nenhuma grande decepção literária. Tive sim livros aí que não foram tão legais, que eu esperei muito, mas decepção literária não aconteceu. Então, a primeira pergunta aqui da nossa tag, eu já vou roubar e não vou colocar nenhum livro. A melhor continuação que eu li em 2024 até agora também é uma pergunta super difícil aí em todas as vezes que eu faço essa tag, porque eu não leio muitas continuações. Eu sou uma pessoa de um livro só, que tem aí começo, meio e fim da história. Talvez eu vá gostar muito mais se aquela série tiver personagens diferentes do mesmo universo. Aí sim eu gosto, por exemplo, Os Dois Morrem no Final, que tem outros livros naquele universo seguindo aquela estrutura, mas não ali continuações aí de personagens. Eu preciso gostar demais para poder pegar uma continuação de livro para ler uma série. Enfim, me dá muito trabalho. Mas, então, o único livro que eu vou colocar aqui, e acredito que a única continuação que eu li esse ano, foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Talvez eu tivesse aí outras opções se eu lesse mais continuações, mas esse foi o único que eu li, e eu tô passando aí por uma crise aí de gosto, de identidade com Harry Potter. Estou aí desgostando um pouco, porque eu tenho sim dificuldade de separar autor e obra, mas até então eu parei aí no Cálice de Fogo. Talvez leia mais coisas, mas estou dando um tempo aí da história até eu me resolver com essas questões. Um livro que eu abandonei esse ano. Geralmente eu não abandono nenhum livro, é muito difícil, é muito sofrido para mim conseguir abandonar um livro. Eu tenho aí essa bobagem de querer terminar tudo. Isso é bom às vezes e às vezes nem tanto. E nesse ano teve aí alguns livros que eu deixei em stand-by, que foram aí livros que naquele momento não funcionou, mas que eu pretendo retomar. O principal deles, que eu tinha muita expectativa e que eu deixei de lado muito facilmente, foi Nem o Tempo, da Stefania Cedro. Um livro assim que, a meu ver, ele tem aí um grande hype, mas não funcionou tanto para mim porque ele ficou naquele vai e vem, aquela coisa muito superficial, e acabou que eu não consegui entrar ali na história, não consegui identificar direito, situar aqueles personagens, e aí não funcionou tão bem assim, mas logo eu devo retomar. Um lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li e quero muito ler. Embora eu tenha lido bastante nesse primeiro semestre aí, dentro das minhas metas pessoais, eu não costumo também ler muitos lançamentos. Eu gosto de ler coisa que foi muito marcante, que ficou aí para a história, né? Livros que causaram aí uma boa impressão, então eu não fico lendo sempre os lançamentos. Eu procuro ler coisas com certeza vai gostar para eu não sofrer também, porque muitas vezes a gente tem um grande lançamento e depois que passa o tempo aquele livro foi só mais um apelo comercial. E nesse caso aqui então, o livro que eu quero muito ler, que foi lançado aí recente, é o livro Os Maridos da Holly Gramazio. Esse livro me trouxe aí muita curiosidade, que tem aquela sinopse dessa pessoa, dessa mulher, que toda vez que o marido dela sobe para resolver alguma coisa no sótão, buscar alguma coisa, ele volta diferente. Ele nunca vai voltar ao mesmo. Então eu achei uma sinopse muito legal, muito inteligente, criativa, e tenho grandes expectativas para essa leitura,
provavelmente vou fazer ela logo logo. Agora, para o segundo semestre, um que eu tô super ansioso para ler, que sai aí em novembro, é A Hora Azul, da Paula Hawkins, a minha autora aí, que de longe é a minha preferida no suspense. Já li livros excelentes dela, também li livros que eu não gostei, mas enfim, já li muita coisa legal dela e ela é a minha favorita aí nos thrillers. Então, para esse eu estou muito ansioso aí, com grande expectativa também. O livro que mais me surpreendeu esse ano. Nossa, aqui, gente, eu fui muito agraciado esse ano com vários livros, a começar aí pelos nacionais, Olhos d'Água, Tudo é Rio, eu li todos esses esse ano. Tem também livro nacional no melhor do ano até aqui, então eu tive muitas boas leituras. Internacionais também teve Piranesi, Um Lugar Bem Longe Daqui, foram leituras que me agradaram muito, mas aqui um livrinho que me surpreendeu demais, principalmente porque é uma releitura, uma coisa que eu também não costumo fazer quase nunca, e funcionou muito bem, O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes. Esse livro aqui eu já tinha lido, já tinha gostado muito, e essa releitura foi muito significativa, trouxe muito mais reflexão nova aí, foi muito gostoso de fazer, e indico então, é um livrinho que, se eu não me engano, é de 2021, mas até hoje é um livrinho que envelheceu super bem. Indico aí para vocês a leitura. Em relação a personagens, eu não tive nenhuma quedinha aí por personagens. Tive livros com personagens muito bem construídos, muito profundos, mas não personagens aí que eu fosse me apaixonar e gostar muito nesse sentido. Mas a personagem que mais marcou para mim esse semestre foi a Grace Bernard, do livro Como Matei Minha Querida Família. Ela é a principal do livro e é ela quem planeja ir para matar um por um da família paterna. Esse livro e essa personagem trazem aí um humor muito ácido, muito gostoso, e rolou muita identificação. Muitas vezes eu me vi ali tendo as mesmas reflexões que ela, ou melhor, as reflexões dessa personagem me acertaram em cheio e eu vi que eu pensava mais ou menos da mesma forma. Então eu achei uma personagem muito bem construída e muito humana também. Agora, para fazer chorar, quanto mais o tempo passa, fica mais difícil eu me emocionar muito com o livro. Mas nesse primeiro semestre não teve jeito, eu fiquei muito tocado aí pelo livro Os Quatro Ventos, da Christine Hanna. Esse livro ele me marcou bastante porque ele traz aí uma jornada muito pesada dessa personagem principal e também de sua família. Eu fiquei assim muito pensativo com tudo aquilo, com toda aquela história. Me marcou bastante também pensar que tudo aquilo acontece hoje em dia também. Aconteceu com aquelas famílias, de não conseguir ali quebrar aquele ciclo, de não conseguir evoluir de uma forma satisfatória, de não conseguir dignidade. Então eu fiquei bem tocado por essa história e em pensar que ela é uma história fictícia, mas que aconteceu de verdade para muitas pessoas de diversas maneiras diferentes. Um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi nada mais, nada menos que Sweet Tokyo, da Giovanna Madaloso. Fiz vídeo aqui no canal sobre ele, deixo marcado aí para vocês. Esse foi um livro assim muito legal. Ele tem uma jornada ali de uma babá que resolve logo no comecinho pegar a criança e sumir com ela, porque ela percebe que a família daquela criança não está ali num bom momento. Então ela tem muitas reflexões sérias, mas muito bem-humoradas, e esse livro me deixou feliz, não só pela forma da escrita, pelas brincadeiras ali nessa forma de escrever da Giovanna, mas também em ter um livro nacional com essa qualidade, com essa diferença toda, porque não é um livro tão dramático e também nem tão ali de comédia. É um livro que, claro, é de drama, mas que tem aí todo um tom ali de ironia, bem gostoso, bem construído. Então foi o livro que me deixou feliz nesse semestre. Aqui mais uma pergunta que eu tenho pouca opção ou quase nada. A melhor adaptação cinematográfica aí que eu vi nesse semestre, seja cinema, série,
E no caso aqui eu só tenho uma opção, se não me engano, que é Um Dia, do David Nichols, essa nova série que saiu lá no Prime Video. Foi uma série que eu estava com muito pé atrás, eu não gostei da escolha dos atores, fiquei com medo também de não conseguirem extrair mais nada daquela história que já foi explorada para um filme super bem sucedido com a Anne Hathaway, então eu estava com o pé bem atrás. Mas ela se superou, eu acho que a série me surpreendeu super positivamente e conseguiu explorar o livro ainda mais e ainda melhor do que o próprio filme. E dentre os livros aí mais bonitos que eu comprei, ou no caso aqui ganhei esse ano, eu escolhi dois para mostrar. O primeiro é Como Matei Minha Querida Família. Esse livro aqui da Dark Side, que eu ganhei de aniversário, foi um livro bem lindo aí, tem toda uma estrutura, uma edição maravilhosa, esse corte aí com pintura trilateral que não desgastou. Esse livro aqui eu li todo ele no físico mesmo, porque os livros da Dark Side não têm edição e-book, mas ele se manteve aí, ó, não teve nenhum prejuízo aí na pintura trilateral. Guarda aí, muito linda. Tem aqui o fitilho para a gente marcar a leitura, satisfatório. A única coisa aí pessoal que atrapalha um pouco nas leituras da Dark Side que eu faço é a questão da capa dura. Eu prefiro livros paperback ao invés da hardcover, né, a capa dura, porque eu acho mais confortável. Eu leio muito mais livros físicos deitado do que sentado, então eu acho pesado, acho desajeitado, mas esse aqui foi muito gostoso de ler, apesar de tudo isso, apesar de ter uma fonte pequenininha também, mas é um livro lindo aí, cor, os detalhes, tudo maravilhoso. E o outro também que tá fresquinho, que eu ganhei super recentemente, foi o livro aí da história LGBTQIAPN+. Essa aqui é uma edição que faz parte de uma coleção aí da Globo Livros. Ele tem aí a história das pessoas LGBTQIAPN+, desde os primórdios, claro, de uma forma bem enciclopédica, com verbetes curtos, então é bem bonito. Vou abrir aqui algumas páginas, olha aqui que maravilhoso que ele é também. Então ele tem muita ilustração, tem bastante infográficos. Não é um livro assim raso e, claro, também não é aprofundado, porque a proposta é ser essa coisa de enciclopédia, fazer essa relação com a enciclopédia e trazer aí as informações de uma maneira bem objetiva. Mas é um livro aí que é bem bonito e que eu sou apaixonado, fica aqui na minha estante numa posição de super destaque. O pior livro que eu li até agora, e no caso foi aí um que foi um pouquinho decepcionante, que é A Vila, da Rachel Hawkins. E eu esperava muito desse livro, eu gostei muito da temática, da sinopse, da capa, achava que ia sair ali uma coisa assim, bem interessante aí, numa casa toda diferente, uma casa que tinha uma história muito sombria, talvez puxasse um pouquinho ali para uma ambientação mais gótica, mas não foi nada do que foi prometido. E eu acho que ele não aconteceu. A história ficou sempre ali tentando evoluir, mas por fim não teve evolução nessa narrativa. Então foi o livro aí que menos gostei esse ano. E quando eu estava aqui fechando essa listinha para fazer aí essa tag, fiquei aqui pensando qual que foi o melhor livro que eu li esse ano até agora. E tinha muitas opções, porque também tive livros aí, 5 estrelas, vários que eu gostei bastante. Mas tem um deles que ficou assim na minha cabeça desde quando eu li, desde quando eu terminei de ler, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Foi a minha primeira experiência com essa autora e eu achei um livro incrível, um livro muito legal, que trouxe coisa nova, que trouxe realismo mágico nacional. A Socorro Racioli é das nossas aí principais representantes do realismo mágico, então eu acredito que
trouxe aí um livro super original, que não é um livro tão recente também, ele já deve ter aí coisa de uns 10 anos, mas eu gostei muito dele, trouxe muita reflexão, muita coisa fica na cabeça da gente sobre as pessoas, sobre a humanidade, relações aí familiares, enfim, um livro aí com uma jornada de um herói muito incrível e que vai aí com certeza ser muito legal a leitura, caso você ainda não leu. E a última pergunta que eu coloco aqui é: quais livros você ainda precisa ler durante esse ano? Eu escolhi alguns que ainda estão aí na minha cabeça para ler. O primeiro é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu quero ler esse livro aí principalmente pelo hype, porque tá vindo aí a série e vai que eu goste, né? Então, eu gosto muito de acompanhar adaptações, lendo os livros. Pode ser que seja aí uma boa surpresa. Também gostei muito de ouvir o comecinho de Pequenas Grandes Mentiras em audiobook. E aconteceu uma coisa interessante aqui, porque eu parei de ouvir esse livro e eu achei que ele merecia a leitura no livro físico, para eu me aprofundar mais, ter uma experiência ali mais concentrada com o livro. Então, é um livro que eu também quero ler esse ano. Além destes, tem O Segredo da Empregada, porque o primeiro livro foi incrível, então eu tô com bastante expectativa para esse segundo aí e para o próximo, que eu acho que logo logo vai sair. Enfim, tem muito mais coisa para ser lida. A gente sempre aí aumenta a lista de leitura infinitamente. A gente sabe que nunca vai conseguir ler tudo aquilo, mas essas são algumas obras que estão aí na minha expectativa de leitura. E agora eu deixo aí para vocês comentarem aqui embaixo quais que foram aí as surpresas de vocês, as decepções, personagens mais incríveis que vocês conheceram nesse primeiro semestre de 2024 e comenta aí, me indica também alguns livros que eu sempre gosto muito de trocar figurinha com vocês. Obrigado por chegar até aqui nesse vídeo, não esquece daquilo que eu sempre digo. Quando se trata dos livros, nunca é quantidade, é constância. Um beijo para vocês e tchau, tchau!